Bom, então, pessoal, a nossa proposta hoje é falar um pouco sobre esse momento que é muito temido por algumas pessoas, que é o momento da apresentação do TCC. E essas reflexões, elas valem para a apresentação de qualquer trabalho acadêmico, né? Pode ser TCC da graduação, pode ser da especialização, pode ser até a dissertação e a tese, né? A postura que a gente precisa manter e as coisas que a gente precisa estar preparado para que aconteçam são mais ou menos as mesmas. Então, assim, primeiro de tudo, sempre eu vou ser obrigada, Carlos Eduardo, professor Carlos Eduardo aqui prestigiando a gente. Sempre vou ser obrigado ou obrigada a apresentar o meu TCC? Depende. Assim, eu tenho visto algumas faculdades com alguns. Obrigada, Dayana. Com algumas rotinas um tanto diferenciadas. Por exemplo, hoje nós temos algumas graduações que falam sobre. Que permitem a apresentação em pares, tá? E uma dessas pessoas é a eleita para apresentar o trabalho. Então, assim, não necessariamente você vai passar por essa fase de apresentação de um trabalho de conclusão de curso. Mas uma vez que isso aconteça com você, é preciso que você entenda que essa é uma outra etapa tão importante quanto elaborar o TCC escrito, tá? Primeiro, existe um erro que muita gente comete na hora de imaginar a apresentação desse TCC, que é resumir o desenvolvimento do trabalho, tá? E aí a gente precisa considerar o seguinte: quem está ali avaliando você, geralmente são 3 pessoas, 3 professores, 3 examinadores que vão estar ali na sua banca. Aquelas pessoas, elas, em tese, já leram o seu trabalho. Então, assim, o que elas querem saber de fato nessa apresentação? Elas querem saber se você consegue sustentar as ideias que você escreveu, tá? E o que elas querem saber é o caminho metodológico que você percorreu durante durante a sua pesquisa. E isso vai envolver muito mais, né? Quando eu falo em metodologia, eu preciso aqui expor um pouco sobre essa nomenclatura, porque as pessoas acham que a metodologia ela vai se resumir aos métodos e às técnicas, né? Os instrumentos que eu utilizei para fazer a minha pesquisa. E metodologia significa todo o iter que você percorreu, desde o momento, todo o caminho que você percorreu, desde o momento em que você elegeu o tema, tá? Para sua pesquisa, passando pela problematização, o estabelecimento dos objetivos, né? A justificativa. Gente, a justificativa é quando você consegue estabelecer uma relevância para a escolha do seu tema, tá? A banca vai estar ansiosa para que você justifique a sua pesquisa, tá? Essa relevância ela precisa ser uma relevância científica, né, obviamente, mas também uma relevância social. E também pode ser uma relevância pessoal, embora algumas pessoas fiquem um tanto acanhadas. Ah, mas será que cabe eu falar que eu tenho uma ligação com esse tema por uma questão pessoal que eu experimentei, né, na vida, ou por uma questão profissional, porque eu acabei trabalhando com essa temática, me envolvi e acho ela interessante. Zero problema, tá? Se isso se aplica a você, invista na sua justificativa, porque esse é um dos pontos mais relevantes na hora de uma apresentação. E, obviamente, né, falando aí de todos esses elementos que nós já trouxemos, é a questão da metodologia, tá? Aí sim, se você quiser, né, dentro da explanação dos seus objetivos, né, se você quiser, nessa perspectiva, desenvolver um pouco do seu trabalho, ok, tá? Mas a gente precisa ficar atento ao seguinte: os objetivos específicos, em tese, eles vão corresponder a cada uma das partes do trabalho. Então, se não for cansativo, né, você falar sobre esses objetivos específicos, falando, desenvolvendo um pouco do que você escreveu dentro do corpo, né, textual do trabalho, não tem problema. E a banca também vai estar interessada nos resultados, né?
Para o nosso pessoal aqui do direito, o tradicional, digamos assim, o nosso TCC tradicional, no final, a gente acaba referendando ou não determinada hipótese que a gente levantou lá na nossa introdução. Então, isso é importante. E assim você consegue dar início, meio e fim para sua apresentação. Mas não caiam na esparrela de querer fazer uma reconstrução do miolo do texto, do desenvolvimento do texto para a banca. Quando eu era orientadora de TCC, eu via assim nos alunos essa preocupação excessiva de meio que até decorar assim o que estava ali, sabe? E não precisa, não há a menor necessidade, certo? Repito, a banca leu o seu trabalho, tá? E esse miolo que a gente às vezes insiste em explicar para a banca examinadora, ele vai ser explorado no momento das perguntas, tá? Então, assim, esteja ciente de que a banca quer saber se você consegue explicar oralmente a sua pesquisa, se você consegue se posicionar sobre ela. E aí, repetindo, né? Contextualiza o tema, né? Problematiza esse tema, traz objetivos, certo? Justifica o tema, explica a metodologia e no final traz resultados, né? Ok, perfeita a apresentação nesse sentido. E trazendo um ponto que as pessoas às vezes esquecem bastante. Infelizmente, o que acontece hoje em dia? Nós temos uma gama de veículos de comunicação, né, de redes sociais, em que se oferece esse trabalho para o aluno em troca de uma prestação pecuniária, tá? Eu falei de um jeito muito bonito, mas tem muita gente por aí vendendo trabalho pronto, tá? Embora não seja possível caracterizar isso penalmente, né, como um plágio, eticamente, no meio acadêmico, isso é uma espécie de plágio. Então, a banca serve também, tá, para que o aluno consiga demonstrar que foi ele próprio quem desenvolveu aquele trabalho. Então, esse esquemão da apresentação, ele precisa ser observado. Eu fui ao cerne da nossa questão que a gente veio discutir aqui, mas existe uma outra questão outras questões, na verdade, que são questiúnculas, que gravitam em torno disso e que a gente, antes de desenvolver esse nosso esquema, a gente precisa estar atento. Primeiro, qual é o tempo que a instituição vai dar para você, para que você apresente o seu trabalho? Eu tenho visto uma média de 10 minutos, tá? E cuidado para não ultrapassar esse tempo. Tanto não alcançar esse mínimo quanto extrapolar demais vai ser visto de uma forma negativa, tá? Então tenta ficar ali na média. Se são 10 minutos, se você falar 9 tá bom, se você falar 11 tá bom, mas eu acho que menos que isso ou mais do que isso também não fica legal, tá? Outra coisa, combina com seu orientador se você vai poder utilizar o mecanismo de slides, né? Assim, o que acontece? Antes a gente tinha uma realidade, para tudo na vida, né? A gente tinha uma realidade antes da pandemia, que naquela realidade eu daria um outro conselho. Eu ia perguntar, gente, na faculdade de vocês, na sala que vocês vão apresentar, vai existir o mecanismo, né, tecnológico para que vocês façam essa explanação? Hoje eu não preciso mais dar esse conselho. Eu preciso perguntar primeiro, você conversou com o seu orientador? Porque tem orientadores que não gostam, tá? Então essa decisão vai ser uma decisão absolutamente unilateral, eu diria até. Então, assim, combinou com o orientador, ele te liberou para que você fizesse o uso de PowerPoint, né? Então, vai lá, usa o PowerPoint e segue o esquema que eu falei aqui no início da nossa conversa. Porque a ideia aqui é que seja uma conversinha mesmo. Porque, geralmente, pessoas que estão interessadas nessa temática que eu estou apresentando são pessoas que já estão absolutamente nervosas com as formalidades que precisam ser seguidas. Então, assim, a gente vai precisar que essa conversa seja uma conversa fluida, exatamente para que vocês percebam que não existe nenhum bicho papão. Postura, tá? Eu sugiro a vocês, existem 2 momentos, né, que são cruciais nessa apresentação.
O momento, eu vou falar dos bastidores, né? Antes de vocês começarem a apresentação, tenham cuidado com horário, atraso e a indumentária que vocês vão apresentar, tá? Ah, mas que formalidade, tá. Gente, é o dia em que vocês estão finalizando uma etapa importantíssima dentro da graduação de vocês, sei lá, em algum momento acadêmico da vida de vocês, isso é um marco. Então, assim, não custa você se organizar, né, e se vestir de forma adequada, tá? Preste atenção no ambiente que você vai estar dentro da sua casa no dia dessa apresentação, tá? Aí a porta tá aberta e, menino, não sei o que. Não. Esse dia é um dia que você tem que conversar. Se você morar com mais de uma pessoa, você tem que conversar. Ó, por favor, né? Tal hora eu vou apresentar o meu trabalho e eu gostaria, por favor, de silêncio, tá? E evitar o máximo de ruído que for possível. Tá, tudo bem. Me vesti, me organizei, me preparei, entrei no horário. Ah, cuidado com a alimentação, certo? Tenham cuidado de não comer coisas que vocês não têm o costume de comer. Parece um detalhe idiota, imbecil, mas não é, tá? Nesse dia, nada pode dar errado, tá? E mesmo que a gente esteja aqui no virtual e o meu banheiro esteja bem aqui na porta ao lado, é muito desagradável eu, com licença, né, interromper a apresentação, enfim, não pega bem. Então, cuidem desse dia como um dia importante que ele é, tá? Ok, chegou o meu momento de apresentar. A defesa do TCC, ela vai ter mesmo etapas, tá? E duas etapas que são cruciais nesse momento. É a etapa em que você fala, você expõe o seu trabalho, você apresenta o seu trabalho, certo? E a etapa em que você vai ser indagado sobre o seu trabalho, tá? Quem tem problema com o público, não interessa se esse público vai ser um público, assim, como é que a gente pode dizer? Presencial ou um público virtual. Quem tem problema de falar em público vai sentir o nervoso em qualquer uma dessas oportunidades. E quem tem problema de falar em público vai sentir nervoso na hora de expor o trabalho, tá? E na hora de receber as indagações sobre o trabalho. Críticas, considerações, enfim, vai depender do que a banca, das impressões que a banca ficar sobre o seu trabalho. Então, assim, nesse momento em que eu vou falar sobre o meu próprio trabalho, né? O que eu preciso pensar? Eu preciso pensar que esse trabalho feito por mim, ninguém sabe desse trabalho melhor do que eu, tá? Então, assim, ok, eu que sei do meu trabalho. Professora, mas eu falei sobre determinado conceito de direito penal, que seja, e esse conceito tem um fulano lá na minha banca que foi ele, inclusive, quem criou esse conceito. Não interessa. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O fulano lá, o professor, doutor, pós-doutor, ele criou o conceito. Mas quem fez o seu trabalho foi você. Então, assim, tenha essa consciência de que o seu trabalho, ninguém mais sabe sobre ele do que você, tá? Ok, esse é o primeiro conselho. Você vai voltar lá naquele esquemão que a gente começou, você vai conversar com a banca, né, sobre a contextualização, você vai trazer a problematização, os objetivos, né? Depois dos objetivos, você vai fazer a justificativa do seu trabalho, vai apresentar a metodologia, os resultados, contar eventualmente dificuldades que você teve. Muita gente que pesquisou durante a pandemia acabou tendo que mudar métodos e técnicas, e ok, né? Isso é um traço legal também para contar para a banca. E aí, isso tudo, se o slide for algo, o PowerPoint for algo que for te ajudar na condução dessa apresentação, excelente, utilize o PowerPoint. O orientador concordou, excelente. Só tem cuidado com excesso de informação no PowerPoint, no material que você está apresentando. Seja o mais
como é que eu posso dizer, visualmente limpo possível. Evite poluição, excesso de informação, tá? E também evita ler, né? E quanto menos informação você colocar no slide, menos você cai na tentação de ler. Mas aí tem uma dica interessante para essas situações em que a gente está vivendo na pandemia. Outro dia eu precisei fazer uma apresentação num grupo de pesquisa, um livro super difícil, e eu fiquei, caramba, eu sou aquela pessoa que sempre fala que os slides precisam estar limpos, né? E como é que faz, né? Porque o livro é cheio de conceito, é cheio de coisa, eu vou esquecer esse trem, né? Aí foi que eu fiz a minha colinha, sabe? Eu fiz o meu slide, mas estava aqui meu papel. Em nenhum momento eu usei o tal do papel, nem a colinha. Mas aquilo me deu segurança. Porque se eventualmente viesse aquele brancão, né? Eu tava com papel ali para pedir licença e me localizar. E aí, sobre isso, um ponto interessante que eu queria conversar com vocês. Quando o brancão vier, e assim, eu sou uma pessoa que eu já passei por brancões, então eu sei como é que é isso. Só que eu aprendi a lidar com isso, né? Porque aí tem gente que pergunta assim, nossa, Juliana, você fala tão assim e tal. Pois é, mas é porque eu aprendi a lidar com, né? E aqui eu queria que vocês aprendessem essa estratégia também que eu utilizo. A gente sabe que vai apagar, assim, que vai ficar nervosa. A gente sabe, vem uma onda, assim, tipo, sei lá, não sei. E tem gente que sente uma onda de calor, tem gente que sente a mão ficando gelada e tudo mais. Então, assim, é saber que o negócio tá vindo, falar devagar e pensar, não, não vem, não vem. E se vier, dá uma pausa. Se o negócio entronchar, meu amigo, e você realmente tiver o brancão, você pede licença pra banca e se localiza no seu papelzinho. E não há problema nisso, tá? Assim, ninguém nunca foi reprovado porque pediu licença para se localizar novamente no seu material, tá? Então, assim, isso não vai acontecer com você. Então, pegue todas essas dicas, tenha a segurança, né, de que isso não é um problema, você precisar se localizar no meio da sua fala. E vamos agora à próxima etapa, né, dessa apresentação do TCC, que geralmente é uma etapa em que as pessoas se embolam muito, assim, se atrapalham e acabam colocando os pés pelas mãos. E também é a etapa mais temida, que é a etapa em que a banca efetivamente vai fazer arguições sobre o seu trabalho. A banca pode perguntar por que você usou tal autor, tal referencial teórico. A banca pode apontar contradições no seu trabalho. A banca pode fazer pontuações sobre gramática, fazer pontuações sobre formatação. A banca pode perguntar qualquer coisa inimaginável para você. E você não vai ser nem a primeira nem a última pessoa que vai ser trucidada por uma banca de exame de TCC. Infelizmente, eu tenho visto no Brasil, assim, eu tenho visto relatos de fora do Brasil, como são diferentes as posturas, né, de quem está ali na condição de examinador. Lá fora, me parece que há um acolhimento, né, assim, que não precisa haver essa crítica, né, ferrenha, rigorosa e às vezes até agressiva, né, que eu tenho visto aqui. Mas se isso acontecer com você, não tome isso como um lado pessoal, tá? A banca vai te dar, vai fazer questionamentos. Você tem o direito de não conseguir responder a determinados questionamentos, tá? Você tem o direito de pedir que o examinador repita o questionamento que ele está fazendo. E esse é um erro que eu vejo muito, as pessoas estão nervosas e não conseguem escutar o que é que está sendo perguntado. E aí a pessoa fica gaguejando. Meu amigo, admita que você não ouviu, você tá nervoso, você não precisa dizer que tá nervoso, até porque a gente vai saber, né, que você tá nervoso, mas admita que você não conseguiu escutar, você não conseguiu compreender. Peça gentilmente que o examinador repita a pergunta e ele vai perguntar. Não sei responder. Não existe problema em dizer que não sabe responder e que gostaria, inclusive, né, de saber, né, a resposta disso. Vai ter o momento certo para isso. E isso é normalíssimo,
tá? Isso já aconteceu, isso aconteceu comigo na minha banca de dissertação e ok, entendeu? Assim, para constar eu tirei 10, né? Então, assim, e esse é um outro elemento que precisa ser levado em consideração. 250 perguntas sobre o seu trabalho, 250 críticas, 350 pontuações sobre o seu trabalho, significa que o trabalho não está bom? Não. Às vezes, ao contrário, quanto mais determinada pesquisa é explorada, mais aquela pesquisa foi tão boa, né, que instigou os professores examinadores a ficar tirando mais e mais e mais, né, do autor da pesquisa. Então, assim, nada numa banca de qualificação, numa banca de defesa, qualquer que seja o nome que vocês utilizem, nada pode ser levado para o lado pessoal. Nada também daquela postura, o meu trabalho, eu que sei, essa galera tá se metendo, Não. A gente precisa também manter uma certa humildade. Aliás, humildade é o que tá faltando hoje um pouco no mundo acadêmico, tá? Então, assim, vamos fazer a nossa parte. A galera vai começar a criticar o seu trabalho, você vai respirar fundo, vai lembrar do que eu falei aqui pra você agora, não é pessoal, não é pessoal, não é pessoal, não é pessoal, e você vai agradecer as críticas, tá? Agradeço, acolho todas, vou conversar com o meu orientador, né, de que modo nós podemos fazer esses acréscimos. Vai ter aquele cara na banca que vai te indicar 250 autores. Você vai escrever. Se bem que, assim, hoje em dia, gente, na verdade, a gente tem... eu sempre digo que a pandemia teve muita coisa ruim, né? Eu nem vou entrar nesse mérito aqui. Mas tem uma coisa que meio que melhorou, foi a democratização do ensino, né? E assim, eu tenho visto que muitas bancas, elas são gravadas. Na minha época, por exemplo, foi presencial, né? Foi no modo tradicional que aconteceu. E eu tava tão nervosa que as pessoas me disseram 250 dicas pro meu trabalho, né? Apesar de ter tirado 10, né, na apresentação. 250 dicas. Inclusive, eu me lembro muito bem, assim, dessa frase que a examinadora externa falou: Juliana, essa parte do seu trabalho daria em continuidade a essa parte, daria uma tese de doutorado. E era meu sonho, assim, né? Entrar já, ter um projeto bacana pro doutorado. Quem disse que eu escutei? Não escutei, porque eu tava nervosa. Então, assim, se essa defesa tivesse acontecido num ambiente virtual, né? E eu tivesse tido a oportunidade de pegar o link dessa gravação, certamente eu teria continuado a minha pesquisa no mestrado. E eu fiquei com essa grande interrogação até hoje e não consegui dar continuidade. Hoje eu pesquiso outra coisa e tudo mais, também não vou entrar nesse mérito. Mas entendam aquilo como contribuição, tá? E sejam gratos, sim, certo? Se vocês quiserem, puderem anotar, ótimo, né? Depois converse com o orientador, vê se faz sentido acrescentar, né? E tudo mais. E falando em acréscimo, o nosso tempo aqui já tá quase acabando, que a proposta de hoje é que realmente seja uma conversa rápida. Mas assim, falando em acréscimo, esse é um ponto importante. As pessoas não consideram tudo que foi deliberado na banca, tá? E esquecem ou não dão muito valor para determinadas coisas que são solicitadas no sentido de melhorar aquele trabalho, né? E vão empurrando com a barriga ali. Ali é uma grande oportunidade, a banca deveria ser, na verdade, uma grande oportunidade para você melhorar aquilo que você fez em conjunto com o seu orientador. Tudo bem, não vou entrar nesse mérito. Em tese, você fez, né, com o auxílio do seu orientador. Eu posso fazer outra live para falar sobre os bastidores desse assunto. Mas aqui é isso. E aí, ali, são 3, no mínimo, 3 cabeças pensantes, né, em um nível acadêmico um pouco adiante. Eu não posso dizer, nunca digo que ninguém é melhor do que ninguém em termos de pesquisa científica, mas assim, pelo menos experiência aquelas pessoas já possuem mais do que você, certamente, e são outros olhares para o seu trabalho. Então, aquilo deveria ser a oportunidade de melhoria realmente do seu TCC. Então, assim, acabou a defesa. Infelizmente, assim, a não ser que seu trabalho passe com nota máxima e louvor e que tudo bem também se não acontecer isso, mas se houver sugestões para o acréscimo desse trabalho,
Aproveita essa oportunidade, porque o seu TCC, e isso eu me dirijo aqui ao pessoal da graduação, né? Se você resolver realmente entrar no mundo da pesquisa científica, o seu TCC é meio que a sua, né, sua primeira oportunidade, já que vivemos num Brasil em que a universidade não te dá todo o suporte para você ter a iniciativa científica que você deveria, né? Então, para muitas pessoas, o TCC é a primeira oportunidade de fato de estar tendo contato com isso. Então, assim, investe nesse TCC. Se você for colocar um currículo Lattes, né, você for disponibilizar seu currículo Lattes, você vai preencher lá, né, o título do seu TCC. E aquilo vai ser um pouco da sua vitrine. Então, vamos cuidar da nossa vitrine com um pouco mais de carinho, né? Então, assim, vamos considerar o que a banca fala pra gente. Então, pessoal, era isso que eu tinha para dizer sobre a apresentação de trabalho científico, né, de TCC. Eu acho que é um momento muito importante. O mais difícil, de fato, né, é elaborar a pesquisa, né, escrever a pesquisa, bater a cabeça, né, de fato. Mas o momento da exposição de tudo que você fez é o ápice, né? É assim, não deveria ser tenso, como eu tenho visto um pânico generalizado em relação a isso, mas na verdade é o momento de você usufruir, né, de você dançar ali no seu texto, de você, né, falar com ele, sobre ele com naturalidade e o máximo de naturalidade que você puder fazer desse momento, melhor. Isso não significa informalidade, né, que eu acho que é um momento sim imponente e importante. E não levar nada de crítica, né, da banca para o lado pessoal, porque é a praxe acadêmica. Tá? Então, assim, você não vai ser o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro. Quem não apresentou ainda, inclusive eu tenho a sugestão de que assista banca dos colegas que vão fazer, né, essa apresentação antes de você, para que você entenda como funciona o métier da universidade, da faculdade, da instituição a que você se vincula, tá? E de repente, se você tiver a oportunidade de perceber, se você tiver essa nomeação anteriormente de quais são os membros que vão estar na sua banca e você puder prestar atenção em como eles estão avaliando o trabalho dos alunos, no que mais eles se focam, né? É na metodologia, eles gostam da justificativa, eles pontuam objetivos específicos. Isso é importante até para você se preparar, tá? É como se você... É como não, é você estar se preparando para um corpo de jurados. E quanto mais você conhecer esse jurado, melhor, tá? Então eu queria agradecer a presença de todas as pessoas que passaram por aqui. Passaram muitas, né? Essa live ela vai ficar guardada é ótimo, disponibilizada tanto no Instagram quanto na nossa página no YouTube. Para quem não conhece ainda a página, dá uma passadinha lá, né? Se inscreve, curte, tem muitos trabalhos passados que foram muito bacanas, né? Às vezes em dupla com outros perfis. E tá lá disponível para o máximo de pessoas possível, tá? Quem não conhecia a página, indica. E esse é um assunto que eu gosto muito de tratar e de vez em quando eu vou estar vindo aqui de novo falar com vocês. Desejo uma boa noite para todo mundo, tá? E eu tô aqui à disposição para quem quiser conversar sobre essa temática, alguma angústia particular, me chama no direct que vai ser muito bom conversar com vocês e dissipar esse problema, tá? Que isso na verdade nem é um problema, isso é só uma falta de experiência ainda, né, com a situação. Beijo para todo mundo.